os propósitos da mentira. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque no mundo em que vivemos, desde que você e eu nascemos, a mentira está aí por todos os lados. Ela tenta nos seduzir, tenta nos fazer, tenta nos enredar e nos envolver nela. E isso é um assédio. A mentira nos assedia, tentando nos corromper, tentando cauterizar a nossa consciência, a nossa mente, para que possamos nos acostumar com a mentira a tal ponto de fazermos com que possamos tolerar isso de boa mente. Mas isso é errado, tanto de sua parte quanto da minha. Por isso, não devemos dar lugar ou ocasião alguma para a mentira tentar nos corromper, digamos assim. Tentar nos tirar do caminho que devemos seguir, que é o caminho da verdade. A verdade tem que ser algo próprio seu e algo próprio meu, dia após dia. Então, isso é integridade moral. Porque o nosso nome tem que estar associado à verdade, de forma exemplar, no procedimento correto, no procedimento estabelecido pela verdade, para que nessa firmeza da verdade possamos viver e conviver uns com os outros. Isso é algo saudável, sensato, é algo que demonstra sabedoria, discernimento, para quem está de acordo com a verdade. Mas os propósitos da mentira são os de levar a humanidade para o outro lado, para o lado da mentira. Isso é ruim, é mau, é perverso demais. Só traz maus resultados para a pessoa. O nome dela é jogado na lama por causa disso. Ela é vista como uma pessoa que não lhe traz confiança para as pessoas. As pessoas não confiam em pessoas assim. E um resultado para você e para mim dessa forma seria bom? É claro que não. Seria horrível, terrível, muito mal mesmo. Então, um ser humano sensato não iria se envolver com a mentira em tempo algum. Não iria seguir os propósitos da mentira em tempo algum, porque são propósitos maus. Quem aplaude isso, quem concorda e aprova com que isso aconteça, é o pai da mentira, que é o diabo. Ele sim quer ver a humanidade inteira mergulhada na mentira, se aprofundando na mentira. Mas cabe ao ser humano rejeitar isso, porque isso não é bom em tempo algum. Até porque, como está escrito no livro de Apocalipse, todos os mentirosos ficarão de fora. Todo aquele que ama e pratica mentira ficarão de fora. Então, os propósitos da mentira podem levar você a esse lugar, que é a segunda morte. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso entender que não vale a pena se envolver com mentiras em tempo algum. E um ser humano prudente não se envolve com isso. Ele vê o mal da mentira e se esconde dela, foge, escapa, sai fora. Porque ele não quer que a sua vida seja destruída pela mentira. Então eu vou ler aqui 10 propósitos da mentira. Então o primeiro propósito que eu vou ler aqui é fazer com que as pessoas possam confiar em mentiras. Sim, pessoal. Hoje existem muitas pessoas que estão confiando em mentiras. Estão confiando em mentiras cegamente. É assim que acontece, sem dúvida alguma.
Então o primeiro propósito da mentira é esse. É fazer com que as pessoas possam confiar em mentiras. O segundo propósito é fazer que as pessoas satisfaçam os desejos da mentira. Os desejos da mentira é que cada pessoa seja mentirosa. Que cada pessoa possa falar a mentira sem impedimento algum. Então, isso é satisfazer os desejos da mentira. Esse é um propósito perverso contra o ser humano. Porque a mentira quer fazer com que o ser humano seja mentiroso. Essa é a verdade. O terceiro propósito aqui, é fazer com que as pessoas possam tudo por causa da mentira e não possam fazer nada em favor da verdade. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Existem muitas pessoas por aí que estão fazendo tudo por causa da mentira, porque se deixaram envolver e se enredar pela mentira a tal ponto que é isso que acontece. Elas não fazem nada em favor da verdade. Esse é o grande erro em que muitas pessoas hoje estão vivendo nessa condição. O quarto aqui, é fazer com que as pessoas se recusem a dar ouvidos à verdade e sempre deem ouvidos a mentiras. Esse é o propósito da mentira. E muitas pessoas estão fazendo isso hoje, sem dúvida alguma. Então, isso é algo muito errado. Porque às vezes as pessoas não enxergam isso. Não se conscientizam de que estão fazendo algo errado. Para elas, se recusar a dar ouvidos à verdade é algo bom. Então tudo está invertido. A mentira inverteu tudo na mente dela. Deturpou a pessoa de tal forma que ela só pensa em se recusar a dar ouvidos à verdade. E é claro que ela sempre vai dar ouvidos a mentiras. Infelizmente, essa é a realidade. O quinto propósito da mentira é fazer com que as pessoas vivam pela hipocrisia dos que falam mentiras. É assim que acontece, pessoal. Infelizmente, muitas pessoas são levadas a viver assim. São conduzidas por pessoas hipócritas. Essas pessoas hipócritas conduziram essas pessoas à mentira que ele falou. Ele conseguiu incutir na pessoa a mentira. E essa pessoa passa a ser escravo da mentira. Então é isso aí. Agora o sexto propósito é fazer com que as pessoas só conheçam a mentira e não conheçam a verdade, para não serem libertadas da mentira. É isso que fazem. É uma doutrinação, é um condicionamento mental. É uma mentira repetida 1000 vezes, ao qual a pessoa passa a entender que isso é verdade. Então, quando ela tem a sua consciência cauterizada dessa forma, é praticamente impossível fazer com que ela ouça a verdade. Ela vai sempre se recusar, porque acha que a verdade é mentira. O valor foi invertido. O valor foi invertido. Então ele diz aqui, é fazer com que as pessoas vivam pela hipocrisia dos que falam mentiras. É assim que é. Todo aquele que fala mentiras é hipócrita. Sem dúvida alguma. O sexto propósito aqui, é fazer com que as pessoas só conheçam a mentira e não conheçam a verdade, para não serem libertadas da mentira. Então, é isso que acontece. As pessoas só conhecem a mentira porque foram, desde
crianças, digamos assim, acostumadas com isso. E isso começou a fazer parte de sua vida. Ela só replicou aquilo que ela aprendeu. Isso significa o quê? Que a mentira se tornou uma prisão para ela, da qual ela não consegue sair, ela não consegue fugir, ela não consegue escapar. Não existe liberdade para essa pessoa enquanto ela estiver aprisionada pela mentira. Então, o propósito diz aqui, ó, é fazer com que as pessoas só conheçam a mentira e não conheçam a verdade para não serem libertadas da mentira. Existem muitas pessoas hoje que precisam ser libertadas da mentira. Por quê? Já estão há muitos anos sendo escravizadas pela mentira. Então, todo aquele que é vencido pela mentira se torna escravo do vencedor. Ou seja, se torna escravo da mentira. Para essas pessoas é preciso que a verdade possa libertar elas da mentira, sem dúvida alguma. O sétimo propósito aqui, ó, é fazer com que as pessoas sempre asseverem a mentira e não se importem mais com a verdade. Quantas pessoas hoje estão asseverando mentiras por aí? São muitas, são milhares. E isso é errado. Quando a pessoa chega a esse ponto de ficar asseverando mentiras, ela não se importa mais com a verdade. Para ela a verdade não significa nada. É lixo. Enquanto a mentira que ela assevera é algo bom, é algo precioso. Ela está enganada a esse ponto. Isso é algo terrível demais que acomete as pessoas hoje. Infelizmente, essa é a dura e patética realidade. O oitavo propósito, ó, é fazer com que as pessoas mudem a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Pessoal, isso já acontece há milênios. Porque a verdade de Deus já foi transformada em mentira. Quando qualquer pessoa adora a criatura em lugar do Criador, ele tornou a verdade de Deus em mentira. Isso é algo ruim demais. É algo perverso mudar isso aí. Então, quando isso acontece, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E a maior injustiça é essa: mudar a verdade de Deus em mentira. Muitos seres humanos já fizeram isso ao longo da história. Então, isso é um erro gravíssimo que as pessoas fizeram. E quem fez isso possivelmente sofreu graves e más consequências ao longo da vida por causa disso. Sem dúvida alguma. O nono propósito aqui, ó, é fazer com que as pessoas se familiarizem com a mentira, de forma que a mentira se torne algo comum e normal. Então, quando a pessoa está totalmente familiarizada com a mentira, para ela a mentira se tornou algo normal, comum, algo bom de se viver, digamos assim. Então, existem muitas pessoas vivendo assim hoje, sem dúvida alguma. Essas pessoas precisam entender que isso é errado. Ninguém pode se familiarizar com a mentira em tempo algum. A mentira é algo ruim, é algo mau. É algo que estraga o ser humano. É um fermento que estraga o ser humano. Sem dúvida alguma. A pessoa é enganada por isso. Ela é enganada porque a mentira nunca age sozinha. Ela sempre usa sofismas e raciocínios falazes para que as pessoas se prendam a isso, se familiarizem com isso. Então,
Esse é o propósito da mentira, sem dúvida alguma. E agora aqui o 10º propósito da mentira é fazer com que as pessoas se apeguem com firmeza às mentiras ouvidas e delas nunca se desviem em tempo algum. Então, o propósito da mentira é esse, pessoal. É fazer com que as pessoas se apeguem com firmeza às mentiras ouvidas. Quantas mentiras ao longo da história já foram ouvidas? E muitas pessoas se apegaram a elas, fazendo dessas mentiras uma verdade absoluta para as suas próprias vidas. Isso é um engano fatal, no qual as pessoas estão presas até hoje. Porque se apegaram a isso com firmeza, não querem soltar, não querem largar. Parece que a vida dela só consegue sobreviver se elas estiverem apegadas com firmeza às mentiras. Então, isso é algo muito ruim. Então, esses são os 10 propósitos da mentira, pessoal. E as piores vítimas disso são os seres humanos, que acreditam nisso, se apegam a isso, se envolvem com isso, são enredadas por isso. E a vida dessas pessoas, quando está nessa condição, é totalmente contrária à verdade. Eles não se importam mais com a verdade. Para eles, a mentira é algo fundamental, decisivo, importante. Muito melhor do que água, alimentos, roupa, dinheiro, saúde, enfim. É muito melhor para eles se mergulhar na mentira do que mergulhar numa praia, numa piscina. A mentira para eles é como uma cama fofa com um colchão, com um edredom, no qual eles se sentem confortáveis, digamos assim, que é muito melhor do que uma cama comum e normal. Então, é assim que é, pessoal, sem dúvida alguma. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Entendam, não para continuarem seguindo os propósitos da mentira, mas sim para acordarem, para abrirem os olhos, para despertarem, para saírem dessa prisão chamada mentira, que está fazendo com que muitas pessoas estejam cumprindo os seus propósitos dia após dia. Esse é um grande erro que a humanidade não pode cometer contra si mesma. Então, agora é hora do ser humano consciente entender isso uma vez por todas. Que o melhor para você e para mim é a verdade. A verdade tem que estar em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Tudo em sua vida tem que girar em torno da verdade. Você tem que andar e viver na verdade. Isso é simples demais, é bom, é proveitoso, é incomparável. Então, é isso que tem que acontecer. Os propósitos da verdade levam o homem a ser alguém honrado, ser alguém de boa fama, com bom nome, com uma integridade moral, com bons valores éticos, principalmente firmados na verdade. Então, os propósitos da verdade, eles destroem todos os propósitos da mentira. Isso tem que acontecer em sua vida e na minha vida. Então, que agora possamos entender a verdade como ela é. E é muito simples isso. Produz no homem bons resultados, edificantes, resultados que devemos viver todos os dias. Então eu espero que o que eu falei aqui possa, de alguma forma, ajudar as pessoas, para que elas saiam da mentira e venham para a verdade.
para que assim elas possam ter liberdade. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.